Oi, a minha câmera interrompeu o vídeo pela metade, né? Eu tava na questão 11, quando de repente parou. E aí acabou, vai ficar assim, né? Vai ficar dividido esse vídeo. A princípio eu ia fazer um vídeo só, né? De exercício. Mas agora ele acabou ficando dividido, né? Mas dando continuidade, a gente estava na questão 11, certo? Questão do STM, prova de juiz auditor 2005. E aí eu vou repartir, se acontecer de parar de novo e eu tiver que fazer outro vídeo, eu faço até conseguir continuar, né? Porque no final também eu ainda vou fazer uma evangelização. Mas enfim, vamos prosseguir. STM, prova para juiz auditor 2005. No direito penal militar, a chamada lei supressiva de incriminação. A letra A diz o seguinte: faz com que cessem todos os efeitos jurídicos que dela decorrem. Letra B, faz com que cessem todos os efeitos penais e civis da sentença penal condenatória. Letra C, faz com que cesse a própria vigência da sentença penal condenatória irrecorrível, exceto quanto aos efeitos da natureza civil. Então, qual o item correto? É a letra C, certo? A letra C aqui faz com que cesse a própria vigência da sentença penal condenatória irrecorrível, exceto quanto aos efeitos da natureza civil. Então essa é a alternativa correta. E por que a A, B e D estão erradas? A lei supressiva de incriminação não atinge os efeitos civis da conduta praticada, restringindo-se ao aspecto penal. Questão número 12. Questão do CESP, analista judiciário, 2011. Analise o item abaixo. A lei penal militar, excepcional ou temporária, possui disciplinamento diverso do contido no Código Penal Comum, uma vez que preconiza de forma expressa a ultratividade da norma e impõe a incidência da retroatividade da lei penal mais benigna. Então, este item está errado ou está correto? Está errado. Por que está errado? Porque as regras estabelecidas para as leis temporárias e excepcionais do Código Penal Comum são as mesmas daquelas estipuladas para o Código Penal Militar. No CPM, o artigo 4º prevê: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Isso está no artigo 4º do Código Penal Militar. Como se vê de maneira expressa, o Código Penal Militar adotou tão somente a regra da ultratividade para as leis temporária e excepcional. Questão número 13. Questão do CESP, Defensor Público Federal, de 2001. Analise o item abaixo. Considera-se crime propriamente militar o furto praticado no interior de um quartel por um praça em situação de atividade. Este item está certo ou está errado? Está errado. Por quê? O crime de furto pode ser praticado tanto por um militar como por um civil, não sendo um delito que malfere um bem jurídico de índole essencialmente militar. Vamos relembrar: para a posição majoritária do direito penal militar, crime propriamente militar seriam os que só podem ser praticados por militares. Eis que consiste em violação de deveres que lhes são próprios. Exemplos de crimes propriamente militares: violência contra superior. Certo? Está no artigo 157 do CPM. E deserção. Está no artigo 187 do CPM. Minha gente, eu vou dizer uma coisa. Esse assunto de deserção, praticamente, eu estava olhando todas as provas anteriores da SFSEX. Praticamente todas as provas da SFSEX tem alguma questão que fala sobre deserção. Vale muito a pena a pessoa estudar esse artigo do Código Penal Militar. Deserção é um artigo garantido.
Então, uma observação. O delito de insubmissão, artigo 133 do CPM, muito embora só possa ser cometido por um civil não militar, seria considerado uma exceção à regra e catalogado como crime propriamente militar. Artigo 14. Marinha, concurso de admissão ao quadro técnico quadro técnico direito, 2005. Em relação à aplicação da lei penal militar, assinale a opção incorreta. Aqui está pedindo a incorreta, certo? Então, vamos lá. A letra A, certo, diz o seguinte: os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas Brasileiras, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvando o disposto em tratados ou convenções internacionais. A letra B diz o seguinte: o militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade. A letra C diz o seguinte: consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. A letra D diz o seguinte: o tempo de guerra começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina com a assinatura do Tratado de Paz. Qual é a alternativa aqui que está incorreto? É a letra D. E qual é o erro da letra D? Por que a letra D é a alternativa incorreta? A resposta decorre de que a mera comparação do artigo 15 do Código Penal Militar, como ficou claro, o tempo de guerra tem início com a declaração do estado de guerra, que é feito pelo Presidente da República, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo de sessões legislativas. Artigo 21, inciso 2, 49, inciso 2 e 89, inciso 19 da Constituição Federal, ou com decreto de mobilização nacional, total ou parcial, também expedido pelo Presidente da República, reconhecendo o estado de guerra. Artigos 22, incisos 21 e 28 e artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. O tempo de guerra tem encerramento quando ordenada a cessação de hostilidades, ou seja, finda-se com a ordem, ainda que não tenha efetivamente encerradas as hostilidades. Então esse é o item errado. Questão número 15. Prova para promotor de justiça militar de 1999. Essa daí faz um tempinho já, né? Bem antiga. Relativamente ao local do crime, o Código Penal Militar adotou: letra A, a teoria do resultado; letra B, a teoria da ubiquidade; e letra C, um sistema misto que engloba a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade; um sistema misto que engloba a teoria da atividade e a teoria da ubiquidade. Qual a alternativa correta? A alternativa correta aí é a letra D. Certo? A alternativa correta é a letra D. Quanto ao local do crime, o CPM disciplinou de maneira diversa do Código Penal Comum. O Código Penal Comum adotou a teoria da ubiquidade, já o Código Penal Militar adotou o sistema misto, que abrange tanto a teoria da ubiquidade, crimes comissivos, e a teoria da atividade, crimes omissivos. Portanto, a letra D diz o seguinte: um sistema misto que engloba a teoria da atividade e a teoria da ubiquidade. Então é a alternativa correta. Questão 16. Prova do CESP, Defensor Público Federal, 2010. Analise o item abaixo. Considere a situação hipotética em que o grupo de 20 militares integrantes das Forças Armadas Brasileiras, em missão junto às Forças da Paz da ONU, no Haiti, em concurso de pessoas com diversos outros militares pertencentes às Forças Armadas da Itália e da França, tenha cometido diversos crimes militares no Haiti. Nessa situação, a competência para conhecer, processar e julgar os militares brasileiros pelas infrações penais militares é da Justiça Militar da União, cujo exercício jurisdicional é o da Auditoria da Capital da União. Então, tá correto ou tá errado esse item? Tá correto. Por que tá correto?
Em primeiro lugar, observamos um caso da extraterritorialidade, ou seja, a aplicação da lei penal militar brasileira a crimes cometidos em país estrangeiro, situação essa prevista como regra no Código Penal Militar. Os crimes militares praticados fora do território nacional serão, em regra, processados e julgados na auditoria da capital federal. Artigo 17. Prova do CESP, prova para promotor de justiça do Espírito Santo 2010. Analise o item abaixo. O Código Penal Militar admite retroatividade de lei mais benigna e dispõe que norma penal posterior que favorecer de qualquer outro modo, o agente deve ser aplicada retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. O referido Código determina também que, para se reconhecer qual norma é mais benigna, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Então, essa alternativa aí está correto? Este item aí está correto ou está errado? Está correto. E por que está correto? A questão apresentada é mera reprodução do artigo 2º do Código Penal Militar. Vejamos o que diz o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos da natureza civil. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Não é demais lembrar que o princípio da retroatividade da lei penal benéfica decorre de direito consagrado no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu, e tem aplicabilidade ainda que tenha ocorrido o manto da coisa julgada. No atual Código Penal Militar, são prescritos os crimes militares regulamentadas as infrações disciplinares. Olha, isso é uma pergunta, certo? Porque isso aí é a questão 18, certo? Prova do CESP para analista judiciário de execução de mandados do STM 2011. Analise o item abaixo. Então a pergunta foi essa que acabamos de dizer. Está certo ou está errado? Está errado por quê? A proposição acima está em total descompasso com o artigo 19 do Código Penal Militar. Este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Vale dizer, o Código Penal Militar não tem incidência sobre as transgressões disciplinares praticadas pelos militares. Assim, os militares, além de obediência aos preceitos do Código Penal Militar, também devem se curvar aos mandamentos dos regulamentos disciplinares. Questão 19. Questão do Exército Brasileiro, concurso de admissão CFO-QC. Direito 2011, adaptada. Isso é prova da SFSEX, certo? Quando eles botam CFO-QC, Exército Brasileiro, você já sabe que é prova da SFSEX, na área de Direito 2011. É uma questão adaptada. Quanto à aplicação da Lei Penal Militar, assinale a resposta correta. Letra A. A lei excepcional é ultrativa, ou seja, aplica-se a fatos posteriores à sua vigência. Letra B. O defeito de incorporação conhecido antes da prática do crime militar exclui a aplicação da lei penal respectiva. Letra C. A ocorrência de uma lei supressiva de incriminação faz cessar todos os efeitos da sentença penal condenatória irrecorrível, inclusive os de natureza civil. Letra D. Não se aplica a lei penal militar brasileira ao crime cometido por militar brasileiro em serviço fora do território nacional, ainda que tratado internacional firmado pelo Brasil disponha nesse sentido. Então essa questão 19, certo? Questão 19, ela está
Com qual alternativa aqui? Ela está pedindo a alternativa correta. Qual é a alternativa correta aqui? É a letra B, certo? O motivo dela estar correta, certo? É o seguinte: o artigo 14 do Código Penal Militar resolve essa questão. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da Lei Penal Militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Então, a letra B diz o seguinte: o defeito de incorporação conhecido antes da prática do crime militar exclui a aplicação da lei penal respectiva. E está certo, ok? Então, essa é a alternativa correta. Penúltima questão, questão número 20. Força Aérea Brasileira. Concurso de admissão ao EAOT. Direito 2012. Essa daí já não é uma questão da SPSEX, é outra área, é outro concurso. Sobre o Código Penal Militar, analise as afirmativas abaixo. Inciso 1. Assertiva 1. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Alternativa 2. Aplica-se a Lei Penal Militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido, no todo ou em parte, no território nacional ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Alternativa 3. Não é aplicável a Lei Penal Militar ao crime cometido a bordo de aeronave ou navios estrangeiros, mesmo que em lugares sujeitos à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Então, daqui, certo? Qual a alternativa que está correta? É a letra B, certo? Porque já vimos a letra B, porque a letra B diz que a 1 e a 2 estão corretas. A letra A diz 1 e 2 e 3 está correta. A letra B diz 1 e 2 está correta apenas. A letra C diz 1 e 3 apenas. E a letra D diz 2 e 3 apenas. Na verdade, é 1 e 2 apenas. Então, a alternativa B, certo? O que a gente leu no 2 e no 3 é o que está correto. E essa é a alternativa correta, porque, como já vimos, considera-se praticado o crime omissivo no lugar em que a ação deveria ser praticada. Teoria da atividade. Diferente do previsto para o Código Penal comum, em que a territorialidade e a aplicação da lei penal brasileira nos crimes cometidos no território nacional é a regra e a extraterritorialidade e a aplicação da lei penal brasileira nos crimes cometidos fora do território nacional é a exceção. O CPM preconiza que tanto a territorialidade quanto a extraterritorialidade são regras incondicionadas de aplicação da Lei Penal Militar Brasileira no espaço. Em caso de cumprimento de pena no estrangeiro, aplica-se o artigo 8º do CPM, inciso 2. E finalmente a última questão, certo? Questão 21, prova para promotor de justiça militar de 1999, bem antiga, né, essa questão. Quase 10, aliás, quase 20 anos, não é? Quase 20 anos. A Lei Penal Militar se aplica aos crimes cometidos a bordo de aeronaves ou navios apenas quanto estes. Letra A. Ela não está desatualizada porque o Código Penal Militar é bem antigo também, né? Portanto, dá para fazer essa questão de 1999. Mas a letra A diz o seguinte: estejam sob o comando militar ou militarmente ocupados, ainda que de propriedade privada, e se encontrem no espaço aéreo ou em águas territoriais brasileiras. Letra B. Sendo estrangeiros, se encontrem em local sob a administração militar e atentem contra as instituições militares. Letra C. Sendo estrangeiros, se encontrem no espaço aéreo ou em águas territoriais brasileiros. Sendo de bandeira nacional ou estrangeira, estejam em aeroportos ou portos
estrangeiros sob o controle de autoridade brasileira. Qual a alternativa aqui é a alternativa correta? É a letra B, certo? Que diz: sendo estrangeiros, se encontrem em local sob administração militar e atentem contra as instituições militares. Podemos observar que a alternativa assertiva B está correta, pois está em perfeita conformidade com o artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Ok? Então, com relação à parte dos exercícios de direito penal militar, certo? Que vimos fazendo até agora, é isso. Então, fecha aqui a revisão do direito penal militar, certo? Então, dando continuidade, hoje tem versículos, certo? Hoje tem evangelização. Então, mais uma evangelização hoje, certo? E aí eu trouxe mais 2 versículos, certo? Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Os versículos de hoje, a meditação da palavra de hoje, certo? Está em Jó, capítulo 42, versículo 2, e Tiago, capítulo 4, versículo 7, certo? Repetindo, Jó, capítulo 42, versículo 2, e Tiago, capítulo 4, versículo 7, certo? Vamos fazer a leitura desses 2 versículos. Então, o que diz Jó, capítulo 42, versículo 2, certo? Diz o seguinte: bem sei eu que tudo podes, Senhor, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, certo? Agora vamos para Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7, certo? Sujeitavos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, certo? Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, vamos fazer uma reflexão, certo? Com relação a esses 2 versículos de hoje. Então, é o seguinte: os planos de Deus para as nossas vidas não podem ser impedidos se andarmos firmes, certo? Na fé e obedientes, certo? O maligno, ele vai utilizar-se de artimanhas para que a gente não acredite, para que a gente não tenha fé, para que a gente não tenha esperança, certo? E para que a gente se desvie. Porque qual é a intenção do maligno? É macular a nossa imagem enquanto servo e filhos de Cristo, certo? Então ele quer nos comprometer diante do reino de Deus, diante da obra de Deus. Ele quer apagar o seu nome do livro da vida, do livro dos céus, certo?
E cada ação sua, ele sabe que cada ação sua, você escreve lá no livro dos céus. Boas ações ou má atitudes, certo? Vai depender muito de quê? Não é só das suas escolhas, mas das suas práticas, certo? Então, os planos do malignos contra as nossas vidas serão todos frustrados. Se você é servo de Deus, se você é filha de Deus, filho de Deus, e persevera, certo? E persevera no caminho do bem, e, portanto, você pode ficar tranquilo, certo? Você pode ter tranquilidade, você pode fazer uma simples oração e sair de casa, certo? Na certeza de que os planos do maligno contra a sua vida serão frustrados. Se você recebeu de alguém alguma palavra de maldição, algum ato que porventura tenha lhe amaldiçoado, ou por alguma ventura disse alguma palavra que te desagradou, alguma palavra que disse algo contrário da conduta na qual você anda, na qual você procura, ou então se um dia você esteve sobre um caminho errado e você consertou o que estava errado na sua vida, e o diabo toda hora fica querendo te tentar, lembrar você sobre algo que você foi no passado, algo que você deixou de continuar, um caminho errado que você fez na sua vida, certo? Então essa pessoa, ela é uma pessoa enviada por Satanás, certo? E ela está querendo retirar de ti a tua paz, a tua tranquilidade. Principalmente se é uma pessoa que convive com você no seu dia a dia, ou então uma pessoa que você mal vê, mas que ela envia pessoas, certo? É uma pessoa que você evita o contato, mas que ela envia pessoas, certo? Para continuar persistindo, te provocando, certo? Provocando a tua ira, provocando o teu desconforto emocional. Se você está se sentindo abalado, se você está se sentindo um desconforto, é porque você não está orando, você não está rezando direito. Aí eu uso aqui a expressão orar ou rezar. Se você é católico, você vai falar rezar. Se você é crente, se você é evangélico, você vai falar orar. Rezar, orar, entenda-se como a mesma coisa, certo? Você não deve se sentir atingido, certo? Não se sinta atingido. Se você tem fé, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, e o diabo está te provocando, certo? Deixe que continue a provocação. Ele está fazendo o papel dele, ele é imundo. O diabo é imundo. O diabo não é ninguém, certo? O diabo ele é o quê? Um dia ele vai ser trancafiado com a chave de Deus, ele possui a chave do inferno, certo? Satanás um dia vai arder no chofre do fogo do inferno, e ele vai continuar, voltar para o lugar que ele merece estar, que é no inferno, tá entendendo? Ele só merece mesmo o inferno, que Satanás merece só mesmo o inferno. Então, as pessoas que são enviados, servos de Satanás, que são enviados contra a sua vida, certo? Não tenha medo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lembre-se que você tem poder. Lembre-se que você tem autoridade, que é a autoridade que Deus te dá, certo? Para que você tenha a tranquilidade de dizer, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Se um dia pequei, se um dia errei, hoje sou nova criatura. E se hoje tenho minhas fraquezas, como disse Paulo, certo? Como disse Paulo em Coríntios, na carta a Coríntios, quando sou fraco, é quando sou forte. Quando eu sou fraco, é quando eu sou mais forte. Na minha dor, na minha angústia, eu bendigo o nome do Senhor, e na minha fraqueza é que sou forte. Paulo na prisão, certo? Sofrendo todos os tipos de torturas que ele sofreu por pregar o cristianismo, ele dizia que na fraqueza dele é que ele era mais forte. Quando ele pensava que ele não ia suportar mais, quando ele pensava que não aguentava mais, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa vida ainda, que eu só faço sofrer? Ele se lamentava, ele dizia, eu só faço sofrer? Não.
O que é que ele dizia? O que é que ele fazia? Ele resistia ao diabo. Ele louvava, ele pregava, ele evangelizava, ele louvava, ele cantava dentro de uma prisão, certo? Sofrendo todo tipo de torturas, certo? E Jó, veja a vida de Jó. Jó, um homem íntegro. Jó, um homem de pudor, certo? Veja que condição o diabo reduziu Jó, porque hoje a pregação não é para Jó especificamente. A minha pregação não é para falar da vida de Jó especificamente. Um outro dia eu vou fazer uma evangelização aqui só falando sobre a história de Jó, mas não é o momento, certo? Não é o caso nesse momento. Então veja, eu dei exemplos, certo? No tempo antigo, o exemplo de Jó, o exemplo do discípulo Paulo, do apóstolo Paulo, certo? Quanto sofreu, as perseguições que sofreu, e mesmo assim se manteve firme, combatendo o bom combate na batalha do Senhor, certo? E assim esteja na posição de cristão, esteja na posição de crente, e não deixe que ninguém roube isso que você tem, que é a sua fé, certo? Que é o que te mantém de pé, que é o que te mantém perseverante, certo? Então, o próprio Jesus, ele foi tentado, certo? Eu estou usando exemplos aqui de Paulo, usando exemplos de Jó, mas o próprio Jesus, o ser mais puro que passou por a face dessa terra, o próprio Jesus foi tentado. Que dirá nós, certo? Jesus, ele resistiu a tudo. Nós somos falhos, nós caímos em pecados algumas vezes, mas Jesus, ele é um homem 100% puro. Ele foi tentado por várias vezes, mas ele sempre resistiu. Então, se Jesus conseguiu, como na forma humana, nós também conseguimos, certo? Então vamos nos espelhar em Jesus nesse sentido. Então Deus nos ajuda a vencer o maligno, nos desviando de suas artimanhas. O auxílio do céu chega, o socorro do céu chega, certo? Seja lá do ponto de... Não sei qual é a área que você está precisando de auxílio. Não sei se é no campo de vista do seu trabalho, na sua área profissional, na sua área afetiva. Não sei se é na sua área familiar. Não sei se é na sua área emocional. Curas espirituais, curas emocionais, certo? Curas com relação à parte financeira, com relação à parte de trabalho, com relação à parte profissional. Seja qual for, certo? Deus, ele toma conta de tudo para você ali. Quando você dorme, Deus vela o seu sono. Quando você se acorda, é Ele que te acorda, certo? Ainda que te acompanhe, ainda que Satanás a todo tempo esteja enviando mensageiros malignos, porque o diabo envia. Não pense que não. Quando está tudo bem, quando está dando tudo certo no seu trabalho, quando está dando tudo certo na sua vida familiar, quando está dando tudo certo em toda a sua área, ele sempre vai enviar alguém, certo? Para desviar você da boa conduta, para levar você a uma situação de ira, para tirar a tua paz, certo? E às vezes ele faz pior, quando tudo tá um caos, certo? Na sua vida familiar, certo? No seu trabalho, na sua vida profissional, nos seus estudos, na sua vida afetiva, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, tudo está indo em caos. E o diabo sabe que você está passando por um tempo de deserto, por um tempo de prova. Você pensa que ele não vem? Você pensa que o diabo te poupa? Não, o diabo não te poupa não. Ele vem também, ele provoca, ele envia mensageiros para dizer coisas, para falar coisas, para confundir a tua mente. E qual vai ser a tua posição diante disso? Vai se deixar levar? Vai se deixar levar por isso? Gente, o diabo é um derrotado. O diabo não é ninguém, certo? Não tenha medo. Não escute, ore a Deus. Qual é o capacete da salvação? Quais são as armaduras da salvação? É a oração. Crie intimidade com Deus. Se você não tem o seu lugar secreto, procure um lugar secreto, que pode ser no meio de uma praia, que pode ser no meio de uma paisagem onde tenha contato com a natureza, ou pode ser no seu quarto, pode ser no banheiro da sua casa,
se você não tem um quarto se você não tem um quarto para você, tá entendendo? Pode ser na cozinha, pode ser na sala, aonde você pode ser no seu trabalho, pode ser onde for, mas procure um lugar secreto, um momento que ninguém te perturba. Ali, pode ser no escritório, certo? Pode ser até no local público. Você pode entrar dentro de um banheiro de um shopping, de um comércio, e procurar um lugar para você ter paz, certo? Ter tranquilidade, ter silêncio absoluto, mesmo onde haja barulho. Mesmo se houver barulho, você tem que entrar em contato com quem? Entrar em contato com Deus, certo? Aquilo que será ligado na terra também será ligado no céu. Aquilo que será desligado na terra também será desligado no céu. Então liga, certo? Liga diretamente o teu espírito ao Espírito Santo de Deus, porque Deus ouve a tua oração, certo? Ainda que você esteja em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos de oração, certo? Por uma causa, porque tem determinados caixas de demônios, certo? Que só sai com oração e jejum, certo? Então persista. Quando você pensa que você está perdendo, é porque você está ganhando. Do ponto de vista espiritual, você está ganhando. Quando o diabo diz que você está derrotado, é porque você é mais do que vencedor. Em Cristo, você é mais do que vencedor. E é Ele que está desesperado, e é Ele que não consegue perder, é Ele que não quer perder. Tá entendendo? É Ele que está com ira. Satanás, se você é cristão, se você tem fé em Deus, saiba você que Satanás, ele tem ódio de você, certo? Satanás, ele tem ira contra você. Ele tem muito a falar ao teu respeito, tá entendendo? Muita coisa, só o teu brilho natural, que é o brilho do Espírito Santo do Senhor, que repercute na tua face, ira a Satanás, pelo simples fato de você ser cristão, certo? E você ser crente em Deus. Então, seja forte em Deus. Não seja forte na carne, não. Não seja forte de ir para a academia, ficar forte e fazer exercícios em casa ou numa academia, ou então com coisas de casa. Não é ficar forte em músculos, não. É ficar forte em quê? É ficar forte em Cristo. Ficar forte na fé. Mesmo em jejum, mesmo em oração, mesmo passando por muitas adversidades na vida, mas permanece firme, certo? Revestir para enfrentar o dia mau, certamente há de vir. Os dias de colheitas, certo? Os dias das coisas de colheitas boas também virão, certo? O dia que Deus irá te exaltar, o dia que Deus irá dar a tua vitória, esse dia chegará, certo? Mas perceba que nada aqui nessa terra vai ser eterno. Nada que Deus nos dê aqui nessa vida vai ser eterno. Tudo Deus nos dá, tudo Deus nos tira, certo? Veja a obediência de Jó. Tudo me tiraste, tudo me deste e eu te agradeci. Também quando tiraste, eu também te agradeço, Senhor. Tudo que Deus faz, Deus sabe, tudo que Ele dá e tudo que Ele tira, Deus sabe o que faz. Louve a Deus em tudo. Todo momento, dê graças a Deus a todos os instantes. O mundo tem muitas injustiças. Eu às vezes fico me perguntando, meu Deus, como Deus permite tantas situações, tantas pessoas boas perecendo, Pai. Tantas pessoas boas passando por situações ruins, pessoas que não mereciam aquilo, e pessoas cruéis, pessoas extremamente perversas, que não merecem jamais aquilo que possuem, coisas materiais, sucesso, facilidades que encontram na vida. Mas, queridos, vocês têm que entender que essas pessoas, certo? Elas vão um dia, aqueles que não foram merecedores, certo? E tiveram uma vida da qual não são merecedores, certo? Pela graça de Deus, não estou sobre a graça de Deus, eu já falei sobre isso na outra evangelização. Elas vão pagar o preço. Então não perca
Não se compare ao ímpio, certo? Você perde seu tempo. Se você se comparar ao ímpio, certo? E se você quiser pegar o caminho mais fácil, o caminho do ímpio, você vai se dar mal na sua vida. Principalmente quando você é um ser iluminado e que você não nasceu para fazer o mal. A pessoa que nasce para fazer o bem, quando vai tentar fazer o mal, faz o mal errado. Aí faz mal para si mesmo e faz mal para as outras pessoas também, certo? Você não nasceu para isso, certo? Todo mundo nasceu para fazer o bem. Deus botou todos nós aqui para sermos seres de luz, certo? Seres iluminados e para fazer o bem. Portanto, resiste. Se prepara para o dia mau. Se prepara para colher muitas coisas boas, porque na tua caminhada tu vai ganhar, antes de tudo, tu vai ganhar o céu, se tu andares em obediência, certo? Mas se prepara também para o dia da adversidade. Se prepara para o dia mau, certo? Se prepara para enfrentar os mensageiros do mal. Que naquele dia que tu tá tão feliz, que teu coração tá alegre, que você ora, se você for católico, você reza o seu terço, você faz suas orações. Se você for evangélico, você faz suas orações, certo? Você sai bem, você conversa com Deus, seja você católico, evangélico, seja qual for a sua religião. E aí você se sente extremamente bem. Aí você vai se depara na rua com o filho de Satã, né? Que vem uma pessoa querendo fazer um comentário, certo, a teu respeito, ou dizer uma palavra de desânimo. Eita Deus, aí você faz, eita Deus, como tu és grande, como tu és maravilhoso. Tu me deste, Senhor, o dom do discernimento. E eu posso dizer, se você não puder dizer, para as pessoas não pensarem que você se está abanando, doido de ver, se você não puder dizer na cara da pessoa, eu te repreendo, Satanás, diz gentilmente, mas você repreenda. Eu te repreendo, Satanás. Se você puder, se você tiver numa situação que você puder dizer, eu te repreendo, Satanás, diz, certo? E se mantém firme. Procura um lugar, certo, para você orar constantemente e ora todos os dias, certo? Se você esquecer de orar um dia, no outro dia você ora dobrado, pelas horas que você deixou de rezar naquele dia. Mesmo que você trabalhe muito, estude muito, tenha só 10 minutos para orar, mas ora. 10 minutos que você tiver do seu tempo, você ora. Tomando banho no chuveiro, nem que seja tomando banho no chuveiro, mas você ora, certo? Então, quando esse versículo diz, quando esse versículo diz ali em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, certo? Está falando de quê? De você resistir ao diabo. E como é que você resiste ao diabo? Resistindo ao pecado. E o pecado, certo, não é apenas o sexo. O pecado não é somente as drogas. O pecado não é somente as bebidas alcoólicas, nem somente os 7 pecados capitais, porque a gente tende a demonizar as pessoas que cometem pecados sexuais. A gente tende a demonizar essas pessoas. As pessoas que cometem pecados com drogas, a gente tende a demonizar essas pessoas. E com relação a bebidas, as pessoas que cometem esses pecados, a gente também tende a demonizar essas pessoas. E os 7 pecados capitais, a gente tende a julgar as pessoas por esses 7 pecados capitais. Mas existem muitas das nossas atitudes que desagradam o coração de Deus. E pecado é tudo aquilo que entristece o coração de Deus, certo? Então eu pergunto para você hoje, olhando face a face, certo, para ti, olhando para você nesse momento, eu te pergunto, certo? Que atitude em você, porque você sabe, o ser humano ele é muito, muito esperto. O ser humano, para o que é mal, às vezes o ser humano ele tem inteligência mais voltada para o que é mal do que para o que é bom, do que para o que é bem, que deveria ser o contrário, porque Deus nos fez para ser o contrário, para usar a nossa inteligência para fazer o bem. Mas eu pergunto para você,
não vou perguntar nem qual é o pecado. Eu vou perguntar qual a tua atitude ou quais as tuas atitudes que desagradam o coração de Deus. Que você tem certeza, mas você esconde. Assim como você põe a poeira para debaixo do tapete. Qual a tua atitude, certo? A tua atitude que desagrada o coração de Deus, que entristece o coração de Deus. E o que está te impedindo de ser uma nova criatura? O que está te impedindo de ser uma pessoa melhor em Deus? Começa a depositar no altar, começa a sacrificar para Deus, a se sacrificar por Deus para mudar. Seja lá você a idade que tenha, seja você na idade da adolescência, seja você na idade da adulta, porque, amados irmãos, caríssimos, certo? O que é que acontece? Como é que a gente atinge o equilíbrio na vida espiritual? Porque Deus ele nos dá fases na vida. A gente tem a idade de criança, tem a idade da puberdade, tem a idade da adolescência, tem a idade da juventude, da vida adulta e tem a idade da vida idosa, certo? Cada fase, cada idade dessa, Deus ele permite que a gente sinta o mundo e que a gente aprenda o mundo de uma maneira diferente, certo? E a gente tem que amadurecer, mas não é amadurecer só no sentido humano, não. Só para ficar mais inteligente, só para ficar mais esperto, para ficar mais acordado para algumas coisas da vida, não. É para você ficar mais amadurecido também em fé, certo? Para você, bendita é aquela criança que desde criança ela já vem um ser iluminado, já vem amadurecido espiritualmente. Bendita seja aquela criança, certo? Vai passar por provações também? Vai. Mas está muito perto de alcançar o reino de Deus. E se permanecer assim, certo? Nas outras fases da vida. Eu, por exemplo, já estou com meus 30 anos de idade. Com essa cara de 17 ou de 18 anos. Como dizem muitas pessoas aí, né? Com essa cara de 17, 18 anos de idade. A maioria das pessoas não acreditam, né? Mas eu acredito, se quiser, com 30 anos de idade. E eu não troco meus 30 anos de idade, certo? Pela minha adolescência. Porque cada fase, quando eu chegar, se eu chegar, não sei se eu vou chegar à vida idosa, não sei se Deus vai me permitir, não sei se eu vou chegar aos 50, quanto mais se eu vou chegar aos 90, se eu vou chegar aos 80, não sei, né? Aos 70. Isso aí vai ser da permissão do Senhor. Se eu estiver pronta para fazer a passagem antes disso, Cristo só viveu 33 anos, mas Cristo podia ter ido embora quando era criança, porque com certeza ele já estava preparado desde criança. Ele poderia, na adolescência, poderia ter ido embora porque ele já estava preparado, porque ele era um ser puro, totalmente puro e espiritual, certo? Totalmente espiritual, totalmente em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas nós, a cada ano que se passa, nós precisamos crescer. Deus ele coloca provas na vida da gente para a gente aprender, porque a gente não pode ir para o céu de qualquer forma. Ele quer que a gente vá para o céu, mas a gente não pode ir de qualquer forma. Então, voltando, eu com meus 30 anos de idade, passei pela minha idade de criança, passei pela minha puberdade, passei pela minha adolescência, vivi parte da minha juventude, certo? Uma pessoa com 20, eu entrei na fase adulta, aos meus 18 anos, 18, entrei na casa dos 20, cheguei à casa dos 30. Até os 40 anos a pessoa pode se considerar ainda dentro de uma juventude. Até os 40 anos de idade, uma criatura pode se considerar. Quando chega dentro da casa depois dos 50, quando vai passando dos 50 anos de idade,
que você já começa a um processo de envelhecimento, né? Mas até os seus 30, 40 anos você ainda está vivendo a sua juventude, certo? Ainda está vivendo a sua juventude. Claro que em gerações diferentes, né? Uma pessoa que está na casa dos 30 está vivendo uma geração, a pessoa está na casa dos 40 está vivendo outra geração, mas ainda são considerados jovens, certo? Então, feliz é o homem, feliz é a mulher, certo? Que entrega os caminhos ao Senhor desde cedo, certo? E quando eu digo viver os caminhos do Senhor desde cedo, é você procurar ter uma aliança com Deus, porque há uma carência, certo? Há uma carência de pessoas que fazem aliança com Deus, certo? Faça uma aliança com Deus. Se você não fez ainda, faça uma aliança com Deus, ainda é tempo, certo? Você não sabe quando vai chegar o seu momento. Pode ser na sua fase idosa, pode ser na sua juventude, pode ser no seu intermediário entre o final da juventude e o início da fase idosa, que é quando você vai passando dos 50. Pode ser na sua adolescência. Então faça uma aliança com Deus, seja lá a idade que você tenha. É muito importante você ter uma aliança com Jesus, certo? Porque aquele que tem uma aliança com Jesus vai ser lembrado, certo? No dia do seu juízo final, após a morte, diz a Bíblia, após a morte segue-se o juízo. E o dia do seu juízo final, o dia que você vai ser julgado segundo as suas obras, esse dia vai chegar, certo? Então procure fazer uma aliança o mais breve possível. Não fique achando que você é uma pessoa que já viveu, que tá muito jovem. Mas eu tô muito jovem ainda. Eu tenho muita coisa para viver ainda. Quando eu estiver lá na minha fase idosa, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, e aí vai ficar tudo bem. Amanhã pode ser tarde demais, amados. Amanhã pode ser tarde demais, certo? E às vezes, você pensa que é fácil fazer uma aliança com Deus? Não é. Eu fico pensando, eu quando não tinha ali, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Desde criança eu sempre fui uma criança muito espiritual, certo? Na escola, até quando nas disciplinas, nessa parte de religião, certo? Sempre que eu ouvia, o meu coração sempre ardia. Quando eu ouvia a palavra de Deus, eu sempre fui muito tocada pelo Espírito Santo de Deus. Na igreja, quando eu ia na igreja, quando eu escutava nas escolas a pregação, quando falava da palavra de Deus. Mas eu tive uma experiência pessoal, certo? E eu aconselho a você, eu desejo a você que você tenha uma experiência pessoal de Deus. Porque a gente só passa a acreditar de fato, a gente só passa a ter intimidade com Deus de fato e de verdade quando a gente tem uma experiência pessoal. E Deus, eu não pedi em oração. Eu acreditava em Deus, mas eu vivia uma vida, eu era uma pessoa boa, eu era uma pessoa de bem. Eu fazia o bem, eu achava que fazendo o bem, só pelo fato de fazer o bem, eu já era uma pessoa que tinha chance de entrar no céu, que tinha chance de ser uma pessoa que agrada o coração de Deus, certo? E eu vivia a minha vida numa vibe bem positiva, deixando a vida passar, certo? Mas eu não tinha muito aquela fé, certo? Aquela convicção, certo? Aquela confiança, aquele fortalecimento, certo? E principalmente aquela obediência, aquele temor, aquele amor. Eu não sentia aquele amor tão grande que hoje eu sinto. O amor de Deus é tão grande que às vezes até me constrange, certo? Às vezes, meu Deus, o Senhor me ama tanto, o Senhor cuida tanto de mim, que às vezes, mesmo sabendo quem eu sou, eu até me constranjo com o teu amor, certo? A maneira como o Senhor cuida de mim. Então, meus amados irmãos e irmãs, tente estabelecer essa aliança com Deus o quanto antes, seja a idade que você tiver, certo? Porque aqueles que têm aliança é aqueles que vão herdar a vida eterna, certo? E o mundo precisa de mais pessoas com aliança com Deus.
Porque você pode usar, você que tem uma aliança com Deus, você pode usar essa aliança com Deus no seu trabalho, ser fonte do cristianismo no seu trabalho. Para você fazer o bem às pessoas, para você fazer a obra de Deus você não faz somente evangelizando, não. Certo? Outro dia eu estava vendo testemunhos de pessoas que são juízas, uma mulher que é juíza, que passou por muitas coisas na vida, certo? E isso tornou ela uma pessoa mais doce, uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais humana. Então ela disse que antes Deus possibilitou que ela se tornasse uma juíza, certo? Mesmo passando por muitas adversidades na infância. E essa mulher disse que antes de julgar, quando ela era juíza, certo? Ela estendia as mãos sobre os processos. Antes do conhecimento dela intelectual agir ali, ela pedia para que agisse ali o Espírito Santo de Deus. Então uma pessoa dessa é uma pessoa que tem aliança com Deus. Seja lá o trabalho que você exerce dentro de casa, você é testemunha do amor de Deus dentro da sua casa, certo? Então quando Deus nos convida a ser cristão, não é só ser cristão na igreja, não. Às vezes a pessoa não está numa igreja, mas a pessoa tem aliança com Deus. Claro que todos nós precisamos de uma igreja, porque o pastor, o padre, certo? São os anjos que Deus coloca na vida da gente para nos orientar, certo? Então é bom que você tenha uma igreja, para você ter um norte espiritual na sua vida, certo? Mas você pode demonstrar que você tem aliança com Deus no seu trabalho, na sua casa, como você é como filho, como você é como trabalhador, como empregado, como você é como pessoa, certo? Tudo isso faz a diferença, certo? Então, seja uma pessoa que não tenha medo de constituir uma aliança com Deus, seja lá a idade que você tiver, certo? E outra coisa, se afaste das pessoas erradas, dos mensageiros do maligno. Muitas pessoas vão aparecer pra gente com a aparência, certo, de bem. O lobo é o famoso lobo na pele de cordeiro. Aparentemente é uma coisa boa. Aparentemente é algo que nos faz bem. Aparentemente é algo que nos faz felizes, certo? Mas é algo que vai nos desviar. É algo que vai nos desviar do caminho do Senhor, certo? É algo que vai nos fazer mal. E aquelas pessoas que já são pessoas diabólicas, que já são pessoas do mal, e que você já percebe de cara que são pessoas que vão lhe fazer mal, aí é que você deve manter uma distância de pessoas assim. Você ora, porque essa pessoa aí, ela está precisando mais de oração do que você, está precisando mais de reza do que você. Reze muito, certo? Ore muito. Então, às vezes você tem que se afastar, certo? A solidão, às vezes nem sempre a solidão, você se tornar uma pessoa isolada de tudo não é bom, certo? Deus ele gostava de conviver com as pessoas. Jesus ele ia em busca das pessoas, certo? Jesus fazia diversas viagens, ele andava por longas horas, conhecia diversos lugares. Nas viagens que Jesus fazia, ele ia em busca das pessoas. Mas Jesus, ele não vivia, eu tenho que ter uma amizade, eu tenho que ter amigos, eu tenho que ter parcerias, eu tenho que ser uma pessoa popular, eu tenho que estar rodeado de pessoas, eu tenho que me sentir querido, eu tenho que me sentir querida, eu tenho que me sentir amado, eu tenho que me sentir amada. Você não merece, na verdade o pecador ele não merece nada. O pecador, nós pobres mortais e pecadores, só merecemos mesmo a morte. Por misericórdia estamos vivos, certo? Então pare de se fazer de coitadinho, pare de se fazer de coitadinha e dizer que você precisa de pessoas, precisa de fulano, precisa se sentir amado, precisa se sentir querido. Você não precisa de nada disso, certo? O que você precisa mesmo é da presença de Deus na tua vida, certo? Então, a solidão, que é uma solidão positiva, claro que é bom que você frequente uma igreja, que se você puder ter um grupo de missionários e missionárias, é bom também. Se você puder ter boas companhias de amizades,
conserve. Se você tem, dê glória a Deus por isso, conserve. Se você tem um bom casamento, um bom marido, um bom namoro, um bom noivado, você deve conservar essas pessoas, seja você homem, seja você mulher, certo? Você deve conservar essas pessoas. Se você tem uma mãe, certo? Se você tem uma mãe que convive com você, se você tem um pai que convive com você, você louve a Deus por Deus colocar essas pessoas na sua vida, certo? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: em algumas situações é melhor a gente viver a solidão do que a gente estar ao lado, certo, de pessoas que vão nos desviar do caminho, certo? Não são pessoas necessárias, ou então não são pessoas para aquele momento, certo, que é o momento de entrar na tua vida. Faça um filtro, filtre aquilo que deve estar andando contigo, certo? Andando com você. Não faça questão, certo? Tem gente que vive a filosofia de antes mal acompanhado do que só. É melhor a pessoa, em determinadas situações da vida, e a gente paga muito preço por isso. Eu já paguei muito preço, já paguei muito caro na vida, porque eu tinha filosofia de vida, eu já tive por muitos anos a filosofia de vida, e eu ainda combato muito isso em mim, é o que eu rezo muito a Deus, para Deus modificar isso em mim, porque eu adotava a filosofia de vida de antes mal acompanhada do que só, certo? E não é. E não é assim que a gente deve ser, certo? Procure boas companhias. E se o diabo está colocando muitas pessoas ruins na sua vida, pessoas que estão querendo macular a sua imagem, pessoas que estão querendo macular o seu nome, certo? Pessoas que estão querendo riscar o seu nome do livro dos céus, certo? Reze a Deus. Deus, eu não aceito, certo? Essas pessoas que têm entrado em minha vida, em nome de Jesus, que o Senhor retire, que o diabo bata em retirada, porque eu sou uma pessoa de luz e eu vou atrair pessoas de luz. Eu não aceito pessoas erradas na minha vida. Eu não aceito pessoas amaldiçoadas na minha vida. Eu não aceito pessoas que vão me levar a um caminho errado na minha vida. Eu não aceito pessoas que têm planos malignos contra a minha vida. Porque todo plano de Satanás contra a minha vida será destruído. Todo plano de Satanás contra a minha vida será frustrado. O diabo é um ser que vai ter todos os seus planos frustrados. E Jesus vai ter todos os seus planos, todos os seus projetos realizados. Se Deus está do seu lado, você vai vencer, certo? Não interessa quantos anos você vai lutar, nem que você lute 25 anos, 30 anos da sua vida, 40 anos da sua vida, mas você vai vencer. Nem que você passe a sua vida toda, sua existência toda, 100 anos. O que é 100 anos para Deus? 100 anos, 1000 anos para Deus é um dia. E um dia é 1000 anos, certo? Então se a gente viver 150 anos, 180 anos, se a gente viver 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, para Deus é como se você vivesse um dia. Então não pense, você aí, tem gente que está na adolescência, já está achando que já viveu muito, está cansado. Porque realmente é tanta coisa ruim que a gente vê nesse mundo que a gente às vezes se cansa de viver. Meu Deus, volta logo Jesus, volta Jesus, porque eu não aguento mais ver tanta barbaridade no mundo. Tá entendendo? Gente jovem dizendo isso. O que dirá dos velhos? O que dirá das pessoas mais coroas? O que dirá das pessoas que já viveram mais? Não é? Não é fácil não é fácil. Esse mundo aqui, às vezes eu penso, meu Deus, além da gente passar por essa vida, ainda existe o inferno, porque às vezes eu penso que o inferno às vezes, aqui nessa terra já é um inferno que as pessoas vivem, certo? Por mais que a gente tenha coisas que nos dá prazeres, mas os prazeres dessa vida, certo? São muito passageiros, certo? Muito rápidos, e muitas provações, certo? Muitas provações mesmo que a gente passa. Mas creia que além dessa vida
muito embora pareça que aqui já é um caos, aqui já é um inferno, ainda existe um lugar de enxofre e de fogo e de sofrimento pior do que esse, que é o inferno, que é para onde Satanás quer te levar, que é onde Satanás vai estar, que é onde Jesus vai acorrentar Satanás, e ele vai arder no fogo no inferno para toda a vida, certo? Então tenha cuidado, viva a solidão, certo? Você nunca está sozinho. Quando às vezes você está se sentindo sozinho, passa uma pessoa de Deus, do mesmo jeito que Satanás envia mensageiros para provocar você, para dizer palavras a você desagradáveis, Deus também bota mensageiros. Deus também bota mensageiros. Quando você está cansado, você está se sentindo abatido, você já está se sentindo desestimulado, Deus ele envia pessoas para coragem, ânimo, ele dá uma sacudida assim na sua vida para você. Mulher, aumenta a tua fé. Homem, aumenta a tua fé. Permanece firme. É isso que Deus faz contigo, certo? Não tenha medo de Satanás. Não caia nas ciladas de Satanás. Para isso, reze muito, reze muito, reze muito, reze muito. Crie intimidade com Deus. Faça aliança com Deus ainda nessa vida. Não queira fazer para depois de morto, não, porque depois da morte segue-se o juízo, certo? Tenha confiança, tenha plenitude. E deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a mais que eu desejo falar nessa pregação. Bom, eu acho que era isso, minha gente, o que eu tinha para hoje, certo? Eu quero convidar vocês a refletirem. Reflita. Se você já é uma pessoa boa, se você já é uma pessoa que reza muito, se você já é uma pessoa de Deus, se você já é uma pessoa que procura fazer o bem, emanar boas energias. Então, mas se você sente que algo em ti ainda desagrada o coração de Deus, algo tá faltando só um pouquinho assim, ó, para Deus te dar o teu presente, para Deus te dar o teu galardão, para Deus te dar a tua vitória, para Deus fazer de ti um grande vencedor. Porque a gente não deve aceitar. Eu não aceito. Nós passamos por adversidades para crescer espiritualmente, mas a gente não deve aceitar. Eu não aceito, Senhor, porque Tu me colocaste nesse mundo para viver uma vida em Cristo, de felicidade, e quando eu morrer, eu vou uma vida mais plena ainda, porque eu vou viver a eternidade. Então você vai viver bem, você e sua casa e sua família vai viver bem e plena e feliz nessa vida, certo? Ainda que ao redor de você tenha um inferno, pessoas fazendo mal, mas você não vai se abalar, porque quando você fecha os seus olhos, quando você respira fundo, você sente a presença de Deus e você fica bem. Mesmo que você esteja do lado de um terremoto, morando ao lado de um furacão, mas você ao lado de uma tempestade, ao lado de um tsunami, mas você está bem, certo? Mas você está bem consigo mesmo, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E essa sensação de bem-estar tem que permanecer, certo? Então, se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa de Deus, você tem que viver coisas boas aqui, nessa vida material, nessa vida terrena, e ainda mais no céu. No céu vai ser só festa, porque no céu é só louvor. No céu você não vai precisar nem evangelizar mais, porque todo mundo lá já é evangelizado, todo mundo lá já conhece Jesus, todo mundo lá já tem intimidade com Jesus. Você não vai precisar nem evangelizar no céu. No céu você só vai dar glória e louvar. Aqui você precisa fazer a obra. Aqui você precisa fazer a diferença, tanto nas suas atitudes como na sua evangelização. Mas no céu você só vai dar glória e cantar, só dar hosanas e aleluias, hosanas e aleluias e glórias, certo? E louvar, muito louvor mesmo. O trabalho do céu vai ser esse, certo? Então, permaneçam firmes e se alegrem por serem criaturas de Deus. Criatura não, criação. Por serem criação de Deus. Por serem filhos da promessa. Certo?
A mesma aliança que Deus fez com Jacó, a mesma aliança que Deus fez com Isaac, a mesma aliança que Deus fez com Abraão, é a mesma aliança que Deus faz com você. Basta você acreditar, certo? Não deixe que ninguém, não deixe que nenhum mensageiro do maligno tire o seu equilíbrio, retire sua paz. Você se conhece. Você conhece a pessoa que você é. Conheça a pessoa que você é. Aproveite esse momento de solidão, se muitas pessoas se afastaram de você, porque quando a gente entrega os caminhos ao Senhor, meu Deus, depois que eu entreguei meus caminhos a Deus, depois que eu passei a orar mais, depois que eu passei a modificar algumas das minhas atitudes para o bem, parece que as coisas se complicaram na minha vida. Parece que agora, antes era tudo tão fácil, antes tudo vinha tão fácil para a minha vida, e agora parece que as coisas dificultaram para mim. Satanás ele põe essa ideia na sua cabeça. Ele faz você pensar que sem Deus, quando eu não orava muito, quando eu não tinha muita aliança, quando eu não tinha aliança com Deus, quando eu não tinha muita intimidade com Deus, as coisas eram mais fáceis para mim. Era nada, Satanás. Está repreendido. Eu te repreendo pelo sangue de Jesus, certo? Bom é você ser feliz em Cristo. Bom é você ter aliança com Deus na sua juventude. Bom é você ser lembrado no céu. Bom é você ser conhecido por Jesus. Bom não é você ser conhecido e famoso aqui nessa vida por pessoas mortais como você, não. Bom é você ser conhecido por Jesus. Bom é Jesus olhar para você. Bom é Jesus olhar para mim, olhar, Luana? Não, Luana você não mexe não, Satanás. Eu conheço essa Luana, certo? Ou esse fulano, ou essa fulana que tá, eu não sei qual é o seu nome, de você que tá aí me ouvindo, você aí que tá me acompanhando, me assistindo, certo? Então procure ser conhecido no céu, procure ser conhecido por Jesus, procure ter intimidade com Cristo, certo? E tenha perseverança, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Não deixe o maligno implantar ideias na sua mente que não são verdadeiras, certo? Hoje eu estou com 30 anos de idade, repetindo, com essa carinha de 17, 18, e dando graças a Deus, porque até aqui me ajudou o Senhor. Se eu chegar aos 90 anos de idade, independente do que Deus fizer ou deixar de fazer na minha vida, eu quero estar dizendo, eu bendigo, Senhor, teu nome, certo? Eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu te sirvo, e eu quero um dia estar na tua casa, estar assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero um dia, Senhor, poder estar face a face contigo. Eu já tive uma experiência extraordinária, certo? De sentir Deus, de ver Deus, de conversar com Deus. E eu sugiro a você, se você ainda não teve, ore a Deus, reze a Deus, para que você tenha esse momento. Que quando você tem esse momento, aí você vai entender tudo isso que eu disse hoje, nessa pregação de hoje, você vai entender o que é a pessoa ser movida pelo Espírito Santo. Bem-aventurados aqueles que se deixam ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados aqueles que se apartam do mal. Bem-aventurados aqueles que resistem ao diabo. Certo? Então, meus amados, meus caríssimos, meus queridos, fiquem na paz. Que Deus abençoe poderosamente, que Deus abençoe poderosamente a cada um de nós. Hoje você cai, amanhã você se levanta. Hoje você chora, amanhã você sorri. Hoje está difícil, amanhã vai ficar fácil. Tá entendendo? Mas não desista, resista. Não desista, resista. Jesus te ama, Jesus nos ama. Tem um plano maravilhoso na vida de cada um de nós.
E o diabo é um derrotado. O diabo ele vai ser aprisionado, o diabo vai ficar caído e nunca mais se levantar. Certo? Desde que você tenha força suficiente para dizer: eu não quero, não aceito fazer a tua vontade, Satanás. Eu tenho um dono, e o meu dono é Jesus Cristo. Fica longe, certo? Fica longe, porque aqui é território santo. A minha mente tem dono, o meu corpo tem dono, certo? O meu coração tem dono, e o dono de tudo isso é Jesus Cristo, certo? Não tenha ídolos. Não use seu marido como ídolo, não use sua esposa como ídolo, não use sua mãe como ídolo, não use seu pai como ídolo, certo? Não use ninguém famoso como ídolo, não use ninguém que já te fez bem como ídolo. O seu ídolo tem que ser Jesus Cristo. O seu rei tem que ser Deus, certo? Para que você vá bem aqui e para que você dê bons frutos, certo? Persista, 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 persista e acredite. Tenha muita fé, certo? Intimidade com Deus. Tem alguns fatos na vida da gente que acontecem independente da gente rezar. Por exemplo, algumas coisas aconteceram na minha vida de maneira sobrenatural, certo? Eu já tive experiência sobrenatural de ver, tanto de ver como de ouvir, certo? Como de sentir, que não se explica do ponto de vista espiritual. Aliás, do ponto de vista material, só se explica do ponto de vista espiritual. E aí Deus escolhe quem quer. Deus ele escolhe quem quer para ter esse momento de experiência pessoal. Mas tem uma experiência pessoal e uma aliança que você pode passar a ter, mesmo sem Deus colocar, sem você pedir. Você pode, através da oração, na persistência da oração, criar essa experiência, e dessa experiência com Deus você vai fazer uma aliança, certo? O mundo precisa, minha gente, de mais pessoas que têm aliança. Seja você uma pessoa que tem aliança, certo? Para que você seja lembrado, para que você vá bem, certo? E para que você dê bons frutos, certo? Pessoas curadas, cura. Pessoas magoadas, magoam. Pessoas saradas, saram. Pessoas feridas, ferem. Certo? Procure ser uma pessoa que permanece bem consigo mesmo. Para você poder fazer bem as pessoas, você tem que fazer bem a si mesmo. Se você não consegue fazer bem a si mesmo, você não consegue fazer bem a ninguém. Certo? E não existe nada melhor do que você fazer bem a si mesmo, do que você começar a orar mais, rezar mais, fazer mais jejum, pregar mais, aliás, ou ler mais a palavra de Deus, reflita mais sobre a palavra de Deus. Então é tudo isso que eu desejo para vocês, certo? Desejo para vocês muita presença de Deus, certo? Que assim seja para todos nós. Amém e graças a Deus.